Oi pessoal, meu nome é Leandro, vou apresentar o trabalho Of Languages and Tasks, que foi feito junto com o Rodrigo Nogueira e o Roberto Lutufo. A motivação desse trabalho é que hoje as redes neurais como o BERT, elas têm tido bons desempenhos em tarefas de linguagem natural. Uma das tarefas que é de responder a perguntas de um determinado texto, você dá um artigo para o modelo, faz uma pergunta sobre aquele artigo e o modelo destaca no artigo onde está a resposta. Eles têm tido bons desempenhos nesse tipo de tarefa. O outro é de inferência de linguagem. Você apresenta para o modelo duas sentenças e ele te diz se uma contradiz a outra, uma implicação da outra, se não tem relação. A ideia é que para fazer esse tipo de tarefa, para eles saírem bem, eles precisam de datasets rotulados, preferencialmente grandes e diversos. Mas rotular, criar esses tipos de dataset não é trivial. A consequência disso é que algumas linguagens, como o português, você tem dificuldade de encontrar datasets grandes ou de encontrar datasets para uma tarefa que você queira treinar um modelo. Para trabalhar isso, o estado da arte hoje é o que o pessoal chama dos modelos multilíngua. O BERT ele é pré-treinado na língua inglesa antes de você treinar ele na tarefa. E aí a ideia desses modelos multilíngua é que você, ao invés de fazer esse pré-treinamento em inglês, você faça em várias línguas. No caso do BERT são 104 línguas. E aí quando você vai fazer um treinamento para que ele saiba responder perguntas, por exemplo, você pode fazer esse treinamento na língua inglesa, e aí ele vai absorver os conceitos mais elementares, de modo que quando você apresente perguntas em português para ele, ele também consiga responder. E os benchmarks têm confirmado isso, têm mostrado que eles têm tido um bom desempenho. Mas esses benchmarks têm um detalhe, eles são feitos em cima de datasets traduzidos. O dataset que você treinou o modelo em inglês, ele é traduzido para outras línguas por profissionais, e aí você testa nessas outras línguas. Então, a primeira pergunta que a gente quer saber é, será que o modelo está decorando o formato do dataset, por isso que ele vai bem? Ou ele realmente está aprendendo a buscar passagens no texto? Uma outra pergunta que a gente também formulou é assim, só esses modelos multilíngua conseguem fazer essa transferência entre linguagens, Ou será que um modelo monolíngua também consegue aprender alguma coisa com um dataset que é de outra língua? E por fim, nós gostaríamos de saber se o conhecimento sobre a linguagem, ele pode ser confinado nas primeiras camadas do modelo, que são as camadas de embedding, ou ele precisa estar distribuído, ele acaba ficando mais distribuído ao longo do modelo. Para responder essas perguntas, a gente desenvolveu alguns experimentos. O primeiro dele, nós vamos pegar o Multilingual BERT, que é um modelo multilíngua. Vamos treinar ele num dataset em inglês. E aí, uma vez treinado num dataset em inglês, a gente escolheu um outro dataset na língua portuguesa, que não é tradução desse dataset de treino, é um dataset diferente. E a gente faz uma avaliação desse dataset, para ver se ele realmente está transferindo conhecimento, e não só memorizando. A gente faz esse mesmo procedimento com o BERT-INVAL, que é um BERT que é treinado especialmente em português, e o RuBERT, que é treinado em russo, para ver se os modelos monolíngua também conseguem se beneficiar desse tipo de abordagem. E por fim, nós vamos pegar o BERT em inglês, repetir esse procedimento, mas na hora de avaliar ele no dataset em português, a gente vai trocar os Word Embeds por Word Embeds treinados na língua portuguesa e ver como que ele se sai. Os datasets que a gente escolheu de treino são o MNL e o Squad, que são datasets bem conhecidos da língua inglesa. E aí, para a avaliação, a gente procurou datasets que não são traduções deles, que são inclusive de domínios diferentes, mas que as tarefas são parecidas, na língua inglesa, na língua russa e na língua portuguesa. Falando um pouquinho dos resultados de inferência de linguagem que a gente obteve. Para todos os resultados a gente fez um baseline, que é a abordagem padrão. Você pega o modelo da língua, treina naquele dataset e avalia nele mesmo, só para a gente ter um baseline. E aí a gente percebe que o Multilingual BERT consegue sim fazer uma boa transferência de conhecimento. Ele foi treinado no MNL em inglês, e quando a gente testou ele num dataset em português, ele teve um desempenho muito próximo do nosso baseline.
né? Então, meio que responde aquela primeira pergunta. O curioso é que o Birchenbaum, né, que é um modelo em português, também conseguiu aprender a tarefa usando um dataset em inglês. Ou seja, é um pouco contraintuitivo, mas ele conseguiu entender o que estava ali no dataset em inglês, a proposta do dataset em inglês, né? Bem interessante. E no caso da troca de léxico somente, a gente percebe que a performance foi um pouco menor que esses dois primeiros, mas que ele ainda se saiu razoavelmente bem, né? Então não temos muitas conclusões aqui nesses resultados. Uma nota importante de se fazer é que o NLI pode não ser um bom benchmark, né? Tem um estudo que foi feito que mostra que há um forte indício de que para esse tipo de tarefa de classificação de sentenças, alguns modelos podem acabar decorando, memorizando algumas pistas que estão nos textos apresentados, né? Então eles não estão realmente aprendendo, ele só está meio que... Se você muda muito o exemplo, ele quebra, né? Por isso que a gente faz os testes em perguntas e respostas, que é uma tarefa que ela acaba exigindo mais desses modelos, né? Ela faz com que o modelo tenha que ter um entendimento melhor sobre o texto que é apresentado para ele. Tá? Então a gente fez o baseline também, no caso da língua portuguesa. E aí aqui tem um resultado muito impressionante, né? O Birchenbaum, que é um BERT em português, ele foi treinado no dataset em inglês para responder perguntas, para buscar perguntas no texto, para buscar respostas no texto, desculpe. E ele teve um desempenho de estado da arte, né? Quando a gente pegou esse modelo treinado em inglês e testou ele no português, ele subiu 10 pontos de F1 em relação ao nosso baseline, né? Então mostra que ele conseguiu de algum jeito, com o dataset na língua americana, que ele não conhece em teoria, ele conseguiu aprender a buscar as respostas no texto, né? O Multilingual BERT também conseguiu fazer essa transferência, mas já com uma performance menor, né? O que é bem interessante. E quando a gente troca só o léxico, né, só aquela camada léxica, aí o modelo quebrou, né? Aí a gente percebe que para ele conseguir fazer uma tarefa de compreensão de texto mesmo, não basta só aquela camada léxica, ele precisa de mais conhecimento espalhado ao longo do modelo. A gente também fez esse procedimento na língua russa justamente para ver se o resultado ele se confirmava, né? Ou se foi só uma feliz coincidência aí, da língua portuguesa, né? Porque o russo ele é mais distante da língua inglesa, né? Então seria um bom benchmark. E a gente percebeu que sim, os resultados se confirmam. Ele continuou apresentando, né, um modelo que só sabe russo, conseguiu aprender a partir de um dataset em inglês e se saiu melhor que o Multilingual BERT na tarefa da língua dele, né? Parece que a língua dele ela é crítica, né? Ele tem um bom conhecimento da língua dele, é muito importante. Isso responde a nossa primeira pergunta, né? O Multilingual BERT, em todos os resultados, ele conseguiu se sair razoavelmente bem. Então, ele consegue transferir entre tarefas e linguagens, né? Não só entre línguas. E o mais impressionante e contraintuitivo desse trabalho foi que os modelos monolíngua também se saíram muito bem, né? Eles conseguem absorver conhecimento além da linguagem de treino deles, né? Isso é bem interessante. E, por fim, a gente vê que o conhecimento acaba ficando... Parece que o conhecimento fica mais distribuído no modelo, né? Só trocar o léxico não foi suficiente. Algumas perguntas em aberto que ficaram para a gente. A primeira, assim, se a gente olhar os resultados entre o baseline português e a transferência de conhecimento e o baseline russo e a transferência, a gente vê que o gap é bem diferente, né? O português se beneficiou mais. A gente acha que é por causa do dataset do baseline, né? Então a gente quer investigar um pouquinho mais o porquê disso. E a segunda pergunta mais importante é que justamente por que os modelos monolíngua conseguem aprender em outra língua, né? A hipótese é que tanto o Birchenbaum quanto o Hubert eles foram pré-treinados a partir do Multilingual BERT. Então a gente acha que eles não esqueceram o que eles aprenderam nisso, né? Então a nossa ideia é justamente pré-treiná-los do zero e também a partir do inglês e ver se esse resultado se sustenta, né? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.